Olá, tudo bom? E seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai ver sobre como definir um evento, tá? Então, o exemplo mais clássico de definição de evento é o próprio botão, né? Que um botão ele é feito para ter um evento nele. Então, a gente tem um botão aqui. Eu, no caso, não defini nenhum evento para ele. Deixa eu só aumentar um pouquinho o zoom. Não defini nenhum evento para ele, mas a gente tem aqui o nosso botão, né? Então, vamos definir um evento para ele utilizando o jQuery, tá? Vamos vir aqui no nosso script.js e dentro do nosso bloquinho de código que roda quando carregou toda a página, né? Então a gente vai definir, vamos selecionar nosso botão, né? E a gente vai utilizar uma função chamada click. Somente isso. Então, dentro dela, como parâmetro, a gente vai definir uma função, tá? Então, essa função de clique vai ser justamente uma ação que vai ser executada quando o usuário clicar nesse botão. Tudo bem? Então, quando ele clicar aqui nesse botão, vai executar a função que vai dar um alerta, por exemplo, e clicou neste botão, tá? Então definimos com o jQuery a nossa ação de botão, de clique aqui no botão. Então vamos atualizar a página. E quando eu clicar no botão, olha lá, clicou neste botão. Tudo bem? Então essa é uma das coisas que a gente pode fazer. Então, por exemplo, vamos fazer com que ao clicar nesse botão, ele adicione uma classe nele mesmo, tá? Então vamos criar aqui nossa classe, que vai ser aquela fundo vermelho, né? Só para não sair dos exemplos clássicos. Então, background color red, fundo vermelho, tá? Então, ao clicar nesse botão, o meu jQuery vai fazer o seguinte, vai pegar o próprio elemento, this, que é o próprio elemento, tá? E vai dar um add class fundo vermelho, tá? Ou seja, quando eu clicar, ele vai adicionar uma classe no próprio elemento com fundo vermelho. Então, se a gente atualizar, quando eu clicar aqui, ó, ele adicionou o fundo vermelho na minha classe, tá? Então, só para a gente exercitar um pouquinho aqui nossa imaginação, vamos fazer com que, ao clicar uma vez, ele adicione, ao clicar outra vez, ele tire, e adicione, e tire, enfim, e faça essa alternância, tá? Uma das formas de fazer isso é fazendo isso daqui, ó. If, ou seja, se o meu elemento tem a classe fundo vermelho, se ele tem a classe fundo vermelho, eu vou tirar, né? Obviamente. Então, remove class fundo vermelho, né? Caso contrário, eu vou adicionar essa classe. Então, add class fundo vermelho. Ok? Então, quando eu clicar no meu botão, ele vai verificar se eu tenho a classe. Se eu tiver, ele remove. Caso contrário, ele vai adicionar. Ok? Então, vamos executar aqui, atualizar a página. E quando eu apertar, ó, ficou vermelho, apertar de novo. Tirou, botou, tirou, botou, tirou. E assim sucessivamente. Ok? Uma forma mais prática de eu fazer isso é utilizando o que a gente chama no jQuery de toggle. Como é esse toggle? É o seguinte. Tudo isso daqui basicamente é substituído por esse código aqui, ó. This toggle, é toggle, class fundo vermelho. O que é que isso vai fazer? Ele vai alternar a classe. Ou seja, se eu der esse comando e já tiver essa classe, ele vai tirar. Se eu der esse comando e não tiver essa classe, ele vai adicionar, tá? Então, olha só o que vai acontecer. Atualizar, então, adicionou, ó. Cada vez que eu clicar, ele vai fazer o mesmo processo daquele if que eu fiz lá. Então, é mais uma das utilidades do nosso jQuery, tá? Ele faz essa alternância
de classes, ó, por exemplo. Ok? Então, por exemplo, vamos aplicar um outro evento aqui, para a gente aprender como aplicar eventos, né? Então, o evento mouse over function, tá? E aí a gente vai fazer, quando o cara passar o mouse no botão, eu vou adicionar essa classe. Fundo vermelho. E eu vou adicionar um outro evento, button mouse out. Ou seja, quando ele tirar o mouse do meu botão, eu vou remove class. Eu vou remover a classe fundo vermelho. Tá? Então eu acabei de criar dois eventos aqui. Um de mouse over e outro de mouse out. Então vamos atualizar? Atualizei. Quando eu passar o mouse no botão, ele vai ficar preto, ó, ou vermelho, aliás, quando eu tirar. Ó. E aí tá a minha propriedade funcionando. Meus eventos funcionando, né? Ó, cada vez que eu tiro e boto o mouse, ele vai fazendo aquele processo. Ok? Então, é dessa forma que você trabalha com eventos. Então, vamos lá aprofundar um pouco em eventos e, eventualmente, eu vou te falar todos os eventos para cada tipo de situação. Ok? Então, beleza? Vamos lá para a próxima aula.